O retrato, Oswaldo Peralva, Rio de Janeiro, 2009. Pessoal, vou pular o sumário, ok? E a dedicação que está em italiano. Este é um novo livro que nós vamos ler em paralelo com os demais, ok? Prefácio. Este livro é fruto do testemunho e da vivência do autor através de 3 lustros de intensa participação num dos movimentos políticos mais dramáticos de nossa época. Aqui registro fatos e impressões, por vezes afloro alguns problemas. Relato a experiência de um jovem que, sob a ditadura do Estado Novo, saiu em busca da liberdade e caiu nas malhas de uma organização totalitária. Falo do que vi na União Soviética e do que sei sobre o bolchevismo, sobretudo do que vi de decepcionante e injustificável. É que, embora o atual regime tenha dado aos povos soviéticos o progresso material e cultural de um grande país industrial, conservou alguns dos mais hediondos aspectos do czarismo, a submissão dos povos que formavam o antigo Império Russo e a negação dessas liberdades democráticas, que constitui ainda o maior patrimônio político da humanidade. Do povo mesmo, pouco tenho a dizer, já que não me foi dado privar com ele. De todo modo, não confundo com os grão-senhores do Kremlin. Sei que se trata de uma gente brava e generosa, simpática e inteligente. Sem ter experimentado jamais as vantagens de uma democracia política, salvo no turbulento e fugaz período entre as 2 revoluções no ano 1917. O povo soviético possui, contudo, um numeroso instinto de liberdade. Estou certo, pois, de que ele saberá, num futuro talvez próximo, acabar de vez com o sistema das autocracias e impor seus direitos a uma vida livre. Em todo caso, esse é um problema interno dos soviéticos. Acho, pois, que o Brasil deve manter com o seu governo e com os governos de todos os países do bloco comunista as melhores relações diplomáticas, comerciais e sempre que deve ser tão amigo da União Soviética como dos Estados Unidos, mas defendendo sempre, diante de um como o outro, a dignidade, a independência e os interesses econômicos da nação brasileira. Qualquer outra atitude só favorecerá a Guerra Fria, que não nos pode interessar. Este mundo intermediário dos povos subdesenvolvidos, de que faz parte nosso país, move-se notadamente em 3 direções: desenvolvimento econômico, sobretudo através da industrialização, como meio de liquidar o atraso e a miséria, conquista ou reafirmação da independência, como meio de impor respeito à sua personalidade nacional, e liberdades democráticas. A Guerra Fria não ajuda, senão que restringe e dificulta a conquista desses objetivos. É a Guerra Fria que justifica militarmente o apoio norte-americano às ditaduras de Franco e Salazar. É a Guerra Fria que justifica também, militarmente, a presença de tropas soviéticas na Polônia e na Hungria, golpeando-lhes a independência nacional. Os fatos expostos mais adiante abrangem o espaço de 4 anos, de 1953 a 1957. Começarei pelo curso na escola do Partido Comunista da União Soviética.
em vista de que foi aí, pela primeira vez em minha vida de comunista, que cheguei a vislumbrar um pouco da verdade sobre a contrafação do movimento em que me encorajara. Daí parti para a minha posição de agora, inconciliável com um sistema partidário e estatal, de tipo absolutista, como é o bolchevismo, e convencido de que presentemente reside no socialismo democrático a grande esperança dos que aspiram a um mundo melhor que o atual. Encaro, por isso, com maior simpatia, o reformismo socialista dos suecos, bem como as tendências liberalizantes e descentralizadoras que o socialismo apresentava na Iugoslávia e na Polônia. Apesar de certos aspectos totalitários que ainda se notam nos regimes destes dois países, é claro que os governos de Tito e Gomulka se esforçam para construir um sistema de progressiva restauração das liberdades individuais, inclusive as de expressão pela imprensa, em que a direção das empresas, fazendas e instituições, seja dos representantes diretos dos trabalhadores, por esses eleitos em cada caso, e não por burocratas nomeados pelo governo, em que a independência nacional se afirme também em face da União Soviética. Cito os nomes verdadeiros apenas de uma minoria de personagens que transitam por estas páginas, via de regra intelectuais, que tomaram parte publicamente nos episódios que descrevo. Comunistas que, achando-se no poder estatal ou por outra razão equivalente, se encontrem no abrigo de perseguições de alguns dos antigos dirigentes brasileiros e de Luiz Carlos Prestes, por demais conhecidos. Aos demais trato por pseudônimos. É uma questão de ética, mas também de política, pois entendo que o comunismo, na forma totalitária de que se revestiu, deve ser combatido, mas no terreno das ideias e das exibições dos fatos, visando ao esclarecimento da opinião pública e não pela repressão policial, nem por medidas que cerceiam os seus partidários o gozo das franquias democráticas. A democracia deve correr certos riscos, se quiser ser digna deste nome. Assina O.P. Oswaldo Peralva.